barulho, então você me avisa e a gente dá uma interrompida. Ah, tá bom. Tá? Esse é avaliar que não está ruim. Eu também posso avaliar e eu peço para interromper. Bom, vamos ver onde é que a gente parou, né? Tá certo? A gente parou no seguinte. Vai trabalhar ou não faz? Não, pode mandar brasa, professor. A gente estava considerando esse objeto aqui, que era um funcional gerador sem corrente nenhuma. Né? Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos botar o funcional gerador com corrente. Acho que não vai aliviar muito não. Né? Vamos botar um funcional gerador com as correntes. Né? Então, vamos supor que a gente tem um férmio, né? Teoria de calibre para saber então, né? Então vai ser dpsi barra DMI exponencial de S dpsi barra AMI mais integral. Então esse é o funcional gerador, né, para uma teoria de calibre não abeliana genérica. Né? Aí a nossa ação é uma coisa assim, né? Integral de 1 sobre 2, vamos chamar de 1 sobre 2 lambda, porque você lembra que tinha um negócio sobre o traço, né? Dependendo da representação que você estava colocando os geradores. Né? Então, dependendo da representação, o traço varia também. Né? Vamos supor que lambda seja, ele é diagonal. Né? Traço de TATB é um certo lambda delta B, mas esse lambda pode variar. Então, vamos dividir por lambda o negócio, e aqui aparece o traço de FMI mais menos N psi. Isso aqui supor que tem um sabor só, se tiver vários sabores, aí soma. Aí também, se somar sobre todos os sabores, tem que botar uma corrente para cada sabor. Tá certo? Uma coisa dessa. Essa aqui é a nossa teoria original, né? Aquela que a gente considerou como lagrangiana, entre aspas, clássica, né? Da QCD. Clássico não tem nada, né? Foram quânticos, né? Tá certo? Os argumentos todos foram quânticos ali para a gente obter essa lagrangiana, né? E o que a gente fez foi considerar o funcional gerador numa situação em que as correntes eram todas zero, né? Aí fica mais fácil, eu fico só integrando dpsi barra DAI exponencial de S dpsi barra AMI. Não é isso? Aí eu fiz a seguinte proposta para vocês. Né? Vamos supor que eu defina um certo W de AMI como sendo a integral dpsi barra exponencial de S dpsi barra AMI. Tá? Você vê que aqui tem um fator, né, que eu posso chamar de SA, né? Vamos chamar isso aqui de S. Desculpa, aqui não é de Rondini, aqui é uma derivada grande, né, derivada covariante. Né? Eu vou chamar de SA só de AMI, mais um S psi de psi barra AMI.
certo? Esse aqui é o SA, esse aqui é o SC. Né? Então, é claro que o SA vai sair, né? Vai ficar exponencial de I, SA de AMI, porque ele depende do AMI, não depende de psi bar, você pode tirar da integração funcional e vai sobrar aqui um d psi bar, exponencial de I, S, psi, né? Psi bar, AMI, certo? E isso aqui, desculpa, isso não é o W de AMI, né? Isso aqui é exponencial de I W de AMI. Então, você vê que o teu W de AMI, né? Se você agora pegar, chamar isso aqui exponencial de I, W bar de AMI, isso aqui vai ficar sendo função funcional apenas do AMI, né? Está integrando sobre os ferros, vai sumir essa variável de integração, essa integral, vai sobrar só o AMI dentro da história. Então daqui você conclui que o seu W de AMI, né? Ele é o SA de AMI mais o tal W bar de AMI. A história toda é que o SA de AMI ele envolve a parte que depende só do campo de gauge, né? Do campo de calibre. Né? E o W barra de AMI ele envolve o que você vai obter depois que você verificar todos os efeitos quânticos dos férmions. Tá certo? Você integrou sobre os férmions, isso significa, no fundo, que você está levando em consideração todos os efeitos quânticos dos férmions. Integrar sobre um grau de liberdade, na integral funcional, é isso. Né? A integral funcional contém toda a informação quântica sobre um determinado grau de liberdade, campo, né? Que você tem. Então, se você integrar sobre esse campo, você tem uma teoria que é independente dele, mas que contém toda a dinâmica que esse campo implica. Tá certo? Está vindo, né? Por aí. Então, o nosso W de AMI era isso, né? E a hipótese que nós estamos fazendo é que o W barra de AMI é invariante de calibre. Certo? O SA de AMI também é invariante de calibre. A gente já viu isso, né? Construção. Né? Então, se o W barra também é invariante de calibre, então esse W de AMI é invariante de calibre. Certo? Que o nosso Z de zero, né? Nosso Z de zero, ele é essencialmente integral sobre DAMI exponencial de I W barra de AMI, certo? Sendo esse objeto, W barra não, W, desculpa, foi bom, diga. Não tem como a gente testar o efeito de uma aproximação de calibre nesse W barra. Por que a gente precisa disso como hipótese? Porque é uma hipótese. Mas esse cara não é um cara bem definido? Não, não é mesmo. Não. Olha só, essa integral aqui, né, é a integral disso aqui, certo? Essa é uma integral quadrática dos férmions. Ela, em princípio, tem uma forma fechada para ela. Você pode integrar, né, e você vai ver que isso daqui, essa integral que está aqui, é o determinante desse operador D de AMI. Esse operador aqui, né? D. Na verdade, D de AMI menos N. Tá certo? Esse determinante é singular. Tem problema para ser definido. Tá certo? Como é que eu posso
calcula, o que significa isso aqui, eu dizer que isso daqui é invariante calibre? Né? Significa o seguinte, se eu fizer uma transformação de calibre, exponencial de W de A min G, ele vai ser integral de psi bar, exponencial de S de psi bar A min, né? G. Certo? Isso aqui é uma propriedade, né, das transformações de calibre, né, que o S de psi bar A mi, o G, né, é igual ao S de psi bar A mi, não é isso? Isso significa ter simetria de calibre, né? Então, imagine o seguinte, que você começa com esses caras aqui com G-1 e esse aqui sem nada, né? Se você fizer a transformação de calibre, esse cara vai para psi, esse vai para psi bar e esse aqui vai vir para G, tá certo? Então, quando você tem o S de psi bar A mi G, isso aqui é a mesma coisa que o S de psi G-1 psi bar G-1 A mi. Certo ou errado? Que é a convicção, galera. Não estou sentindo firmeza nenhuma. Olha só. Devagar. Isso aqui é a simetria de calibre, não é isso? Faça uma transformação de calibre para um H desse lado. Você vai ter H, 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 e aqui você vai ter H, 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 é isso? Agora, faça o seu ponto de partida não ser psi barra A mi, e sim ser psi G, psi barra G, A mi. Não, A mi. Não, G menos 1. Considera esse objeto aqui, psi G, psi barra G, A mi. Esse. Por que não? Né? Veja que a propriedade de invariância de calibre é uma propriedade do S. Tá certo? Então você pode botar aqui dentro do argumento do S o que você quiser. Em princípio. Né? Se você partiu disso, faça uma transformação de calibre por H. Você vai terminar com S de psi G H, psi barra G H, A mi H. Isso é igual a isso por causa da simetria de calibre da ação. Não é isso? Agora você faz H igual a G-1. Né? Se o H for G-1, isso aqui vai ser G-1, G-1, G-1. Psi G, G-1 é psi. Psi barra G, G-1 é psi barra. Né? Então isso aqui é o S de psi barra A mi G-1. Então se você tiver G nos psis, ele vira G-1 A mi. Se você tiver G no A mi, ele vira G-1 nos psis. Agora você troca G por G-1 e essa equação fica G-1, psi barra G-1 A mi igual a psi barra A mi G. Tá certo? Então o que eu estou usando aí é só a propriedade que a ação seja invariante de calibre. Mais nada. Não? Então vamos de volta. Aqui, ó. Mas aí, peraí. Você precisa, se a ação é invariante de calibre, em particular a integral dela em todo o espaço dos campos fermiônicos, tem que ser invariante, não? Porque no fim das contas, a transformação vai mudar a medida. É isso que eu quero te mostrar. Tá, vai mudar a medida, beleza. É esse, eu quero dar um argumento para você de que isso não necessariamente acontece.
Então, olha só. Essa daqui é o W transformado em calibre. Ele vai envolver esse MG. Não é isso? Então, agora eu vou pegar e passar esse MG daqui para G-1, G-1. Tá certo? E agora eu vou fazer uma mudança de variáveis. Né? Vou trocar a variável psi de psi bar por psi G-1, psi bar G-1. Mas nessa troca de variáveis, pode ou não haver um jacobiano. Tá certo? Pode ou não haver um jacobiano. Suponha que haja um jacobiano e esse jacobiano seja um funcional de Ami de G, possivelmente. Por que não é um funcional do psi também? Né? Porque, em princípio, isso é uma transformação que é linear nos psis. A transformação de calibre é assim, G psi' igual a G psi. Tá certo? Então, eu não tenho expectativa de que o jacobiano vai depender também do psi. Tenho expectativa que ele possa depender dos Amis e dos Gs, né? Em princípio. Tá. Então, se aqui eu tenho potencialmente um jacobiano, aqui eu posso trocar as variáveis, são variáveis mudas, né? Psi G menos 1, psi G menos 1, tarará, por psi, né? Integral d psi bar, exponencial de S, psi bar mu, né? E isso que está aqui é o que eu chamei, é o que eu disse para vocês que é um determinante. Tá? Então, isso aqui é o J de Ami G. Determinante de D de Ami menos N. Né? Só que o nosso ponto de partida foi IW de Ami G, né? Era assim. Ó. Isso aqui é, por sua vez, o determinante do D de Ami G menos N. Tá certo? Olha só o que você encontrou. Determinante D de MG menos N é o jacobiano vezes o outro determinante. Então isso te dá um jeito de calcular esse jacobiano. Assim. Então, você dizer que tem o jacobiano ou não, jacobiano é 1, ou se o jacobiano é diferente de 1, significa você dizer que você tem um jeito invariante de calibre de calcular esse determinante. Se você tiver um jeito invariante de calibre de calcular o determinante, então isso aqui dá 1, o jacobiano é 1. Se você não tivesse jeito invariante de calibre de calcular o determinante, o jacobiano era diferente de 1. Né? Agora, a má notícia é que o determinante é um objeto extremamente mal definido. Você precisa regularizar, basicamente. Você precisa de um procedimento de regularização. Claro que basta esse procedimento de regularização, porque aí você cancela as divergências regularizadas dentro desse denominador. Então, você ali tem a opção de sempre conseguir um negócio finito, mesmo que seu determinante seja infinito. Contanto que você consiga regularizar ele, tudo bem. Né? Agora, esse procedimento de regularização é que muitas vezes não pode ser feito preservando a simetria de calibre. Ou dando um resultado no final que seja invariante de calibre. Quando não for este o caso, eu vou ter um jacobiano diferente de zero. Tá certo? E aí, eu não vou ter essa propriedade que está aqui. Tá certo? Aquela propriedade ali está dizendo, existe uma maneira de eu definir o determinante de maneira invariante de calibre.
Isso é caso a caso. Tá certo? Isso não é garantido automaticamente. Eu posso informar para vocês que para o caso de acoplamentos com términos de Dirac, né, isso é sempre garantido. Fala, professor. Desculpa. Tá certo? No caso de um acoplamento com términos de Dirac, isso é sempre garantido. Já para términos de Weyl, por exemplo, não. É garantido que não existe, é o contrário. Há um jacobiano diferente de zero, diferente de um a ser calculado. Bom, isso já é um desvio, né? Tá certo? Isso não é o principal da nossa brincadeira aqui, né? Onde é que a gente estava? A gente parou aqui, ó, né? E bota esse W barra de amigo ou W barra de amigeira. Portanto, esse objeto aqui estava integrando funcionalmente um cara que era invariante calibre e que era a função só do nosso campo amigo. Tá certo? Era um funcional só de amigo. Então, foi esse objeto que a gente considerou lá na aula passada, tá certo? Eu falei para vocês, a gente integra sobre os férmions e tal, e agora eu fiz isso aí de uma maneira um pouco mais detalhada, né? Pouca coisa, mas um pouco mais detalhada. Então, vocês veem que a parte cinética, né, dessa ação que está aqui é a mesma parte cinética, né? É a mesma parte cinética da teoria original livre, né? Entre aspas, né? E a gente viu que mesmo o termo cinético da teoria não abeliana já contém termos de auto-interação, né? Mas ele tem um pedaço quadrático. E o que interessa é o pedaço quadrático para você definir o propagador. O resto, todo o resto você tira como regra de Feynman, né? Você tira como exponencial de derivada em relação à corrente, derivada funcional em relação à corrente, tira como regra de Feynman, né? Então, se você vai considerar esse z de zero, né, ele é integral de I, né, exponencial de I, SA de I mais I W bar também de I, né? Esse invariante de gauge, esse invariante de gauge, está todo mundo invariante de gauge. E esse cara aqui é que vai ser o cara responsável por produzir um propagador livre e, portanto, permitir que eu tenha uma expansão perturbativa da teoria. Eu preciso de um propagador livre, senão esquece, senão não tem teoria de perturbações. Lembra isso? Eu preciso inverter o operador cinético, né? Se eu não inverter o operador cinético, não tenho condição de calcular o Z0. E não tendo condição de calcular o Z0, esquece, né? Então foi isso que a gente mostrou que não existe, né? Na última vez, a gente conseguiu escrever o SA de AMI como integral de 4x, 1/2, né, de AMI, da lambertiana a mini, menos dmi, AMI, né? Isso aqui vamos chamar de SA0, né? Tá certo? Que é realmente a única coisa livre que vai sobrar ali, né? A única coisa, tudo que é livre é tudo que é quadrático. Passou de quadrático, você vai tirar da integral funcional usando as derivadas funcionais, aquele truque das derivadas funcionais, né? E esse operador que está aqui, esse omni, não possui inversa. Certo? A gente viu, né, com clareza, né? A gente mostrou, exibimos um modo zero para ele, né?
certo? E ficou claro que ele não possui inverso. Isso é um jeito de fazer, tem vários outros jeitos de fazer esse negócio, né? Beleza. Então ele não possui inversa, e então nós chegamos à conclusão de que nós estamos com um problema parecido com o problema que a gente tinha no nível clássico. No nível clássico, as equações de Maxwell, né? Classicamente, né? E aqui nós voltamos para o caso abeliano, né? Tá certo? Classicamente, as equações de movimento eram assim: D'Alembertiano eta mini menos dmi ani igual a zero. Não é isso? Então é o mesmo operador, igual a zero não, igual a jmi, né? Tá certo? Então o jeito de resolver essas equações de movimento, pelo menos pela técnica de função de Green, era você encontrar a inversa desse operador, aí você escrevia, né? Aí é igual a integral do O a menos 1 mini x menos xy, né? Jmi de y d4y, né? Seu problema, então, classicamente, é encontrar a inversa desse cara para satisfazer as condições de controle do seu problema, para você conseguir escrever a solução, né? Só que o cara não tem inversa, né? Então, classicamente, a gente apelava para o seguinte: a gente via que, graças à simetria de calibre, existia uma liberdade de você escolher o ami satisfazendo algum tipo de condição. Tipicamente, uma condição que a gente supunha que o ami podia satisfazer era essa daqui, dmi ami igual a zero. Se essa condição fosse satisfeita, esse segundo pedaço do operador não estava lá, e aquele modo zero, que era o modo zero do operador inteiro, já não é mais modo zero do operador. Passa a existir a possibilidade de você calcular a inversa desse D'Alembertiano e está tudo resolvido, né? Então, vamos recapitular. Graças à simetria de calibre, a gente podia impor que uma condição como essa pudesse ser alcançada. Claro que a gente precisa demonstrar isso. A gente precisa demonstrar, se eu tiver um ami que não satisfaça essa condição, eu posso fazer uma transformação de calibre e chegar num ami que satisfaça. Tá certo? Como todos os amis são equivalentes, então eu posso partir de um ami que satisfaça essa condição. Essa é a linha de raciocínio. Então, parto desse ami que satisfaz essa, a equação tem inversa, tudo resolvido do ponto de vista clássico, né? Esse problema clássico nos dá o hint, né, para o que a gente pode fazer no nível quântico. E aí eu mostrei para vocês, na última aula, né, que o z de zero que era isso aqui, ele podia ser escrito, né, como sendo uma integral, uma soma sobre i de exponencial de w jardim i vezes a integral dg. Tá certo? Como é que era isso? Eu dizia, eu tenho que somar sobre todas as configurações, né? Então, dentro de todas as configurações, eu vou pegar o espaço de todas as configurações e dividir em classes de equivalência que eu chamo de órbitas. Eu digo, dois caras estão na mesma órbita se eles são equivalentes, se eles são atingíveis por uma transformação de gauge, um aplicada num em relação ao outro. Tá certo? Então, isso aqui, vamos dizer assim, né? É toda a órbita, né? Vamos fazer um negócio unidimensional, né? Essa aqui é toda a órbita do ami 1, né? Então, aqui, por exemplo, está um ami 1G, tá certo?
aqui está um AMI1, G', e assim por diante. Né? Você pega todos os Gs, né? E você vai todas as possibilidades, você vai obter todos os casos que diferem do AMI1 para uma transformação de calibre. Aí você pega um AMI2 que não satisfaz, que não pode ser obtido do AMI1 por uma transformação de calibre, tá certo? Ou seja, que não está aqui. Né? Faz todas as transformações de calibre sobre ele. AMI2G, AMI2G', né? Então, você integrar sobre todos os AMIs, que é isso aqui que a gente, no princípio, está fazendo, é equivalente a você integrar sobre toda a órbita e somar as contribuições dos caras que não são equivalentes entre si, por uma transformação de calibre. É um jeito de fazer a integração, que a gente está supondo que é válido, que é possível. Né? Então, se você faz desse jeito, a gente mostrou que essa integral que está aqui, ela vira uma integral, né? Vamos chegar nisso aqui de novo, né? Ela vira uma soma sobre I, né? Da integral em dg da exponencial de IW de AMI I G, não era isso? A ideia é integra sobre isso e soma sobre todos os caras. Você está fazendo a mesma coisa. Você está somando sobre todas as configurações não equivalentes. Né? Agora, como o W, por hipótese, era invariante de calibre, como a gente discutiu aqui, isso é uma hipótese, né? É invariante de calibre, então esse W de AMI I G, né? É igual ao W de AMI I. Então esse cara todinho sai da integral em dg. E a integral em dg fica sozinha. Ele é um fator multiplicativo. Pode ser infinito, não tem problema, mas é um fator multiplicativo. Ele pode ser cancelado por um procedimento de normalização. Certo? Se você colocar um fator de normalização, né, aqui, você vai sobrar no final com esse cara aqui. E a pergunta é, então, como é que eu faço para fazer essa soma que está aí? Eu botei uma soma para distinguir da integral, né, da integral funcional original, mas na verdade é uma integral, né, não é uma soma. Né? A soma ali é só por recurso de retórica. Né? Bom, você pode dar uma pausinha, tchau, rapidinho? Eu estou morrendo de sede, cara. Tem que pegar um pouco d'água ali.